Você é curador ou está prestes a assumir esta função e já se perguntou se é possível ter algum tipo de remuneração pelos cuidados que você presta? Muitas pessoas acham que isto é só um dever moral, mas a verdade é que existe sim a possibilidade de haver pagamento pelo fato de você cuidar de uma pessoa incapaz. Neste vídeo eu vou te explicar como isto funciona e quando é possível você ter acesso a esta remuneração. Meu nome é Ana Luísa, eu sou sócia do escritório Piccoli Vaz e semanalmente nós postamos vídeos aqui para esclarecer pontos de direito de família, sucessão e imobiliário. Por isso eu também já te convido a se inscrever aqui, curtir este vídeo e ativar o sininho para não perder mais os nossos vídeos. Primeiro, é importante a gente entender o que é a figura do curador. Inclusive, nós temos aqui um vídeo no canal mais completo que explica como que se dá esta função, por quais motivos que uma pessoa se torna curador, mas eu já vou fazer uma breve explicação aqui para vocês. O curador nada mais é que uma pessoa nomeada pelo juiz, ou seja, depende de um processo judicial, para cuidados de alguém incapaz, alguém que não consegue mais exercer ali as atividades da vida civil. Então, seja por algum motivo temporário ou definitivo, como é no caso de pessoas que estão acometidas pelo Alzheimer, pessoas que estão em coma, o curador ele vem para suprir todos os atos que estes indivíduos não conseguem mais exercer no cotidiano. E a gente sabe que na prática esses cuidados eles são imensos, porque uma pessoa ela não cuida do cotidiano, da vida civil de outra, somente fazendo atividades ali financeiras, indo no banco, sacando dinheiro, pagando uma conta. Mas o curador ele também acaba ficando responsável por gerir todos os interesses do incapaz. Então ele leva ao médico, ele compra remédios, faz solicitações judiciais quando é o caso para remédios de alto custo. Ele faz tudo aquilo que a pessoa já não consegue mais fazer, faz a gestão da casa, de limpeza, administração de enfermeira e também a parte física, porque a gente sabe que muitas pessoas que estão acometidas por determinadas doenças já não conseguem mais tomar banho sozinhos, se alimentar, sequer fazer ali movimentações de sair do sofá e para a cama. Então o curador ele vem para fazer todas essas atividades do dia a dia. E claro que tudo isso demanda uma reorganização de vida por parte do curador. Afinal de contas, ele não vai mais, muito provavelmente, conseguir trabalhar na mesma quantidade de horas que ele desempenhava antes, justamente porque ele precisa acompanhar a vida desse curatelado. E é aí que mora um grande problema na vida do curador, que é o fato dele precisar, muitas vezes, reduzir a sua carga de trabalho, consequentemente a sua remuneração para entrar com os cuidados ali da pessoa incapaz. Por isso que eu falei logo no início que muitas pessoas acham que o curador ele desempenha somente uma atividade ali moral de cuidado com um pai, com um tio, com qualquer familiar que seja, um amigo, mas na verdade é uma responsabilidade muito grande que vai além dessa questão moral, porque a pessoa ela acaba tendo que mudar completamente ali as ordens da sua vida, as prioridades, tudo em prol daquele que está cuidando. E é justamente neste ponto que entra o assunto da remuneração. Hoje em dia, o judiciário entende que esta remuneração para o curador, ela tem uma característica indenizatória, justamente por todo este conjunto de fatores que houve de mudança na vida do curador em prol do curatelado. Só que tem alguns aspectos que são importantes ter atenção. Primeiro que esta remuneração ela não vem do Estado, então o Estado ele não tem um fundo de dinheiro para pagar esses curadores que estão ali suprindo os cuidados da pessoa incapaz. Mas a remuneração deve vir da própria condição financeira do curatelado. Então vamos supor que o curatelado tenha uma aposentadoria, tenha rendimentos, receba aluguéis. Então é um curatelado que consegue suprir o pagamento do seu curador de forma indenizatória pelos cuidados mensais. Então é importante ter em mente que o curatelado ele precisa ter condições financeiras, precisa ter renda para pagar o seu curador. Não adianta um curador entrar pedindo uma remuneração
se o curatelado tem uma renda ali de um salário mínimo e esse dinheiro é utilizado completamente para pagamento das suas despesas básicas, tratamentos médicos, remédios, e ali mal sobra para ele conseguir sobreviver. Ele não vai ter condições de arcar com uma remuneração mensal para o seu curador. Então, é importante ter em mente isso. Mas se o curatelado ele tem a condição financeira, tem fonte de renda para suprir essa remuneração do curador, aí sim é possível a pessoa que presta esses cuidados pedir judicialmente esta remuneração mensal pelo trabalho que acaba desempenhando nos cuidados com o curatelado. Agora, um grande problema que nós vemos no cotidiano são os curadores que acabam tomando a iniciativa de por si próprio ver que o curatelado tem ali uma remuneração mensal, acabar fazendo retiradas em prol do seu próprio sustento. Pois não é incomum a gente ver até curadores que param completamente de trabalhar. E aí, como tem acesso às contas bancárias do curatelado, acaba achando que pode pegar aquele dinheiro sem qualquer regra para suprir as suas despesas mensais somente pelo fato de estar cuidando. Mas não é assim que funciona. É necessário pedir judicialmente esta remuneração. O juiz vai avaliar junto com o Ministério Público se isto não vai causar nenhum prejuízo para o curatelado, para aí sim conceder uma autorização de uso, mas também com valores limitados. Além disso, nós também temos a figura da prestação de contas quando a gente está falando de curatela. Todo mundo que tem este cargo de curador fica obrigado a prestar contas judicialmente de toda a movimentação que está sendo feita na administração dos bens do curatelado. Então, se você não consegue comprovar que tudo que foi utilizado se reverteu em prol do curatelado, justamente porque você estava fazendo ali retiradas para a própria manutenção de vida, o juiz ele pode condená-lo a restituir tudo que foi utilizado e não foi comprovado em prol do curatelado. E se enganam aqueles que acham que não é descoberto pelo judiciário que estes valores foram utilizados e não foram em prol do curatelado, porque é sim possível identificar através da prestação de contas que a verba foi desviada. Nós sabemos que muitas vezes é por um justo motivo, né? Porque a pessoa ela precisa ali também sobreviver, apesar de estar exercendo este cargo de curador, mas que infelizmente, se você não tem autorização para tanto, você vai ter que sim prestar contas e restituir esse patrimônio que você utilizou. Então, de forma prática, vamos para algumas etapas aqui do que pode te ajudar a identificar se você tem o direito ou não à remuneração pelo fato de ser um curador. Em primeiro lugar, você precisa verificar as condições financeiras do seu curatelado. Esta pessoa que você está cuidando tem rendimentos suficientes para cobrir as próprias despesas e ainda te pagar uma remuneração mensal? Se sim, este já é um ponto positivo para que você pleiteie judicialmente a sua remuneração como curador. Agora, se não, como eu disse durante o vídeo, se a pessoa curatelada ela mal consegue cobrir as próprias despesas, você não vai ter como justificar para o juiz que ainda sobra algum valor para vir para você. Afinal de contas, está faltando dinheiro. Como que vai colocar mais uma despesa para esse curatelado? Em segundo lugar, também é interessante você fazer prova daquilo que você está deixando de ganhar, daquilo que você precisa para sobreviver, mas que está sendo afetado pelo fato de você estar exercendo ali os cuidados com o seu curatelado. Assim, o juiz ele vai conseguir analisar de forma justa o fato de você precisar sim de uma indenização pelo fato de estar despendendo ali do seu tempo com os cuidados de uma pessoa incapaz. Nós, inclusive, vemos muitas situações de famílias que passam por um estresse muito grande quando os incapazes falecem. Porque, como eu disse, muitas vezes a família até tem um grande número ali de irmãos, de pessoas que são capazes dos cuidados, mas fica ali um ou dois responsável por tudo. E aí, este um ou dois, muitas vezes, acabam indo morar com o idoso incapaz, abrem mão do trabalho e mudam toda a vida em prol daqueles cuidados. E acabam sofrendo com os irmãos logo após o falecimento. Porque a partir do momento que falece, todo mundo quer vender a casa que era do idoso incapaz.
e querem expulsar em tempo ali imediato, curto, aquele irmão que estava lá cuidando do idoso. Então, é uma situação muito delicada, porque nós sabemos que todos têm direito à herança que foi ali herdada, mas ao mesmo tempo também existe uma questão moral de não desabrigar aquele irmão que estava cuidando, fornecer ali também um subsídio para ele fazer uma transição de vida, afinal de contas ele tinha aberto mão de muitas coisas para cuidar daquela pessoa que era da família, que todos deveriam ter cuidado junto. E a remuneração ela pode ser até uma forma desta pessoa que está cuidando já se ver indenizada no decorrer deste processo. Então ela não precisa esperar o incapaz falecer para ela falar, eu tenho mais direito a receber uma casa porque eu estava cuidando do meu pai ou da minha mãe. Na verdade, ele não vai conseguir ter mais direito em relação a isso, mas ele pode ter uma indenização durante o período que ele estiver tendo ali os cuidados com a pessoa da família. E tem mais, o nosso judiciário não aceita pedidos retroativos desses cuidados. Então não adianta também a pessoa curadora ir lá depois do falecimento querer que seja pago algum valor pelos anos, pelos meses que ela ficou ali cuidando da pessoa incapaz. Isto precisa ser feito durante o cuidado. Lá na frente, se ela não comprovou antes que ela precisava, ela já perdeu a oportunidade de requerer esta indenização. Bom, feita ali a reunião das informações e das provas, é hora de ir para o processo judicial. Dentro do processo judicial, ou até mesmo no período de prestação de contas, é possível submeter ao juiz este pedido de remuneração. E lembrando, isso não pode ser feito por conta própria, precisa ser pedido no processo judicial e o juiz precisa autorizar ali junto com o parecer do Ministério Público. É até importante dizer que por mais que você diga qual valor que você considera justo pela sua remuneração e indenização ali dos cuidados, quem fica com este poder final de fixação é o juiz. Então ele vai analisar todo o cenário, ver a questão da renda mensal do curatelado para te autorizar o valor que você precisa mensalmente. E tem outro fator importante. Embora você peça para o juiz um valor e o curatelado tem este valor para te pagar, o juiz vai analisar se a sua atividade mensal e diária justifica aquele valor que você está pedindo. Então vamos supor que você peça 20 mil reais, mas na análise de todo o contexto, você não demanda esta indenização de 20 mil reais, porque os cuidados com o incapaz ainda são divididos, você ainda tem enfermeiros, fica na casa de abrigo uma parte do dia. O juiz ele pode arbitrar ali um valor de indenização pela quantia que ele julga ser necessária para te ressarcir pelos cuidados. E um ponto interessante, se você tiver esta autorização para a retirada mensal da sua remuneração, é interessante que você faça essa retirada numa única vez. Então, você lide ali como se fosse realmente o pagamento de um salário mensal. Todo quinto dia útil, você vai lá e retira a sua remuneração. Isso também vai facilitar na hora de você fazer a prestação de contas, porque daí o extrato fica com a retirada da sua remuneração e depois os demais gastos ali do curatelado. Porque se você for ficar movimentando essa conta, tirando o que é teu e o do curatelado, pode ser que você tenha problemas depois de uma confusão patrimonial do que está sendo gerido ali naquela conta. Você deve ter percebido no decorrer deste vídeo que quando o assunto é administração dos bens de um curatelado, uma coisa bem séria. E isso justifica o fato de um curador não poder ficar fazendo retiradas do rendimento de um curatelado sem a devida autorização judicial. Por isso, reforço mais uma vez que é imprescindível que você tenha uma decisão judicial te autorizando a fazer retiradas mensais em prol desta remuneração, que não é errada, nós entendemos que é necessária em muitos casos, mas que sem autorização judicial acaba se tornando um ato errado por parte do curador ter ali acesso às contas e fazer retiradas por conta própria. Se você é curador ou conhece alguém que está desempenhando esta função, já compartilhe este vídeo para que também seja de conhecimento desta pessoa que é possível sim ter uma remuneração em prol destes cuidados que são feitos de uma pessoa incapaz.
E claro, se você gostou desse vídeo, já curte ele, se inscreva no nosso canal e também te convido a me acompanhar no meu Instagram, Ana Piccoli. Lá eu divulgo de forma diária o cotidiano da minha advocacia e te espero no próximo vídeo aqui no YouTube. Tchau, tchau!